Graças e paz a todos. A lição de hoje tem o título A Mordomia Cristã como Generosidade. E o texto que fundamenta o estudo está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que leremos agora. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Antes de entrar especificamente no tema da lição, o qual está inserido no tema do trimestre e que tem por objeto de estudo a generosidade em tempo de escassez, por conta do texto bíblico que nos foi proposto para pensar sobre mordomia cristã como generosidade, vamos nos situar inicialmente no que a carta de Paulo aos Coríntios nos traz. A carta aos Coríntios é tida como a carta mais pessoal que foi escrita por Paulo. Ela tem um forte tom emocional. Paulo sofreu severas acusações pelos seus oponentes, como a falta de integridade pessoal e até de espiritualidade. Corinto era uma cidade portuária muito cosmopolita, que recebia homens de toda a parte do mundo e de todas as culturas e religiões. Muitos deuses eram adorados em Corinto e todos eles recebiam oferendas, sacrifícios e oblações, eram feitas coletas para o sustento daqueles cultos e das divindades pagãs, que permeavam todo aquele cenário coríntio. A filosofia grega era muito forte ali e o conhecimento de certas coisas espirituais era muito enraizado. E mesmo os cristãos, os convertidos, ainda sofriam muito da influência do cosmopolitismo coríntio. Por isso surgiu na igreja certas maneiras de pensar híbridas, sincréticas, umas misturas de proposições cristãs com a filosofia grega ou com o paganismo gentio. Mas a igreja caminhava, mesmo com esses percalços. E enquanto isso, na Judéia, mais especificamente na cidade de Jerusalém, os cristãos estavam padecendo severa miséria material devido a fatores naturais e não naturais. Foi mais ou menos assim. Após o Pentecostes, em 33 depois de Cristo, os judeus e prosélitos de outros lugares que estavam lá no Pentecostes haviam se tornado discípulos e continuaram por um bom tempo em Jerusalém para aprender mais sobre a verdadeira fé. E isso se alongava até por anos, como nós vemos lá em Atos 2 e 4, que também revela que, onde era necessário, cristãos locais e de outros lugares ajudavam de bom grado a custear aquela prolongada estadia dos prosélitos, dos novos discípulos. Mas crescia a instabilidade civil causada pela rebelião dos zelotes e da violência de outros nacionalistas judeus. No entanto, para que nenhum dos seguidores de Cristo passasse fome, provisões eram distribuídas diariamente a viúvas necessitadas e aos demais necessitados. Em Atos 6, de 1 a 6, nós vemos que Herodes passou a perseguir a congregação e em meados dos anos 40 depois de Cristo, a Judéia foi assolada por uma fome. Por volta do ano de 49 depois de Cristo, a situação ainda era séria. Assim, depois de concordarem que Paulo se concentrasse nos gentios com a sua pregação, Pedro, Tiago e João exortaram-no a se lembrar dos pobres. Foi o que Paulo se esforçou a fazer. Está lá em Gálatas 2, de 7 a 10. E assim se estendeu esse ministério de socorro aos cristãos da Judéia até mais ou menos o ano de 55 depois de Cristo, onde encontramos o contexto do capítulo 8 e do capítulo 9 dessa carta de 2 Coríntios. O contexto que é exclusivamente voltado para a coleta de recursos para os cristãos pobres da Judéia.
Esse mesmo contexto nos ajuda a entender o que aprendemos ser mordomia e generosidade. Ou seja, com esse exemplo, vemos uma teologia prática e ao mesmo tempo profunda que nos ensina sobre ser um bom mordomo, do latim maiordomos, que significa administrador de uma casa. E também sobre ser generoso, com sua raiz na palavra gen, que traz o significado de aquele que teve bom nascimento. Percebemos então que Paulo, que estava na Macedônia, que é lá no norte da Grécia, e consequentemente estava em Corinto, tenta encorajar os coríntios em relação às ofertas aos irmãos pobres de Jerusalém, ensinando uma maravilhosa lição de mordomia e generosidade. Todavia, não podemos esquecer que, ao mesmo tempo, Paulo era atacado por opositores dentro da própria igreja. E como já fazia a coleta aos cristãos da Judéia, já isso há alguns anos, devia ter aqueles que diziam que ele estava desviando recursos, usando para si mesmo daquele dinheiro. E outros deviam dizer que já era hora de parar com aquela ajuda, pois queriam construir um templo, uma catedral e não sobrava dinheiro. Outros concordavam em doar, mas doavam tristes, pois queriam fazer outras coisas com aquele dinheiro. Talvez uma viagem à Disney, por exemplo, ou um cruzeiro no Caribe, né? Também tinham aqueles que doavam obrigados, com medo de, não doando, caírem em algum castigo ou maldição. Esses provavelmente se uniam para atacar Paulo, aquele pedinte chato, para aqueles cristãos chatos lá da Judéia que não resolviam os seus problemas. É bem verdade que tem alguns cristãos que parece uma facção dentro da igreja, né? Os muçulmanos têm os xiitas, os cristãos têm os chaatos, aqueles que pedem sem parar, pede para missões mundiais, para missões estaduais, para missões nacionais. Uns na minha igreja devem me julgar um crente chato, né? Que pede para missões e quando a gente pede para mexer no bolso é um caso sério, né? Porque aparecem os que doam com tristeza e os que doam por obrigação. O que doa com tristeza olha para aquela nota de R$ 100 e fica uma saudade dela, né? Que parece até que aquela garopa da nota está chorando por se afastar dele. Tchau, nota de 100. O que doa por obrigação é aquele que doa por medo de ser repreendido pelo pastor ou por algum outro irmão. Doa para aparecer lá na lista, doa para não ficar de fora, doa para ninguém cobrar nada dele. Mas esses não aprenderam a lição de Paulo. A lição que ele traz lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, que fala da generosidade dos macedônios e que nos diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqueles pobres macedônios efetuaram a coleta e ajudaram os pobres da Judéia. Talvez a quantidade de sua doação não tenha sido muita, o valor da campanha talvez tenha sido baixo, mas eles tinham um diferencial. Doavam com alegria de coração e foram além, doaram primeiramente a si mesmos ao Senhor
e confiantes em fazer aquele socorro, atenderam à voz de seu Senhor e provaram com seus frutos que melhor é dar do que receber. Provaram que é possível seguir o exemplo de Jesus e sacrificar seus próprios interesses em benefício de outras pessoas. E isso é ser generoso, isso é ser um bom mordomo dos recursos que Deus nos dispõe, mesmo que sejam poucos. Com essa lição dos macedônios, vemos que a generosidade tem um aspecto quantitativo, o quanto você doa, mas predomina um outro aspecto de maior importância, o qualitativo, de como você doa. A viúva pobre de Lucas 21, de 1 a 4, é prova disso. Ela doou muito pouco, é verdade, pouquíssimas moedas, mas doou tudo o que tinha. Insuperável o valor qualitativo daquela oferta. Com isso, nosso comentarista nos chama a atenção para 3 formas de sermos bons mordomos, de administrarmos os recursos que Deus nos coloca à disposição. Primeiro é excedendo a, primeiro ponto, generosidade com os mais próximos. Em 1 Timóteo 5, 8, nós vemos o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vimos na aula passada que a palavra generosidade possui a raiz gen, e que está presente nas palavras genitor, genitália, genética, gênese, e por isso está ligada a uma ideia de origem ou família. Temos aqui um grupo que Paulo seleciona como o primeiro a exercermos de generosidade e mordomia cristã. Cuidar dos seus, por pior que sejam, é uma prova da mudança da sua natureza carnal e de uma transformação de vida, que te impulsiona a amar e cuidar daqueles que estão mais próximos. Você pode até me perguntar, mas o senhor não conhece meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou meu cunhado? Mas Deus conhece. E conhece você também, e quer que você seja bênção naquelas vidas. Comece então a ser bênção, sendo generoso com eles. No estudo dos 10 mandamentos para os dias atuais, vimos o quão é importante honrar pai e mãe. E quanto seremos abençoados com isso. Você então tem uma família para ser generoso. Dê graças a Deus por isso. A família biológica é a primeira a ser alvo de nossa generosidade. E entenda generosidade por aquilo que significa sacrificar seus interesses em favor de outros. Mas também podemos estender a generosidade aos mais próximos além da família. Claro que partindo da família biológica. Mas você pode partir dela para uma outra família, a família emocional. Aqui podemos representar essa família emocional por aquelas pessoas que gostamos muito, os nossos amigos. Dizem que há amigo mais chegado que um irmão. Nossos amigos, vizinhos e colegas de trabalho podem e devem ser alvo de nossa generosidade. Por último, podemos dizer que existe uma família espiritual, aquela composta por nossos irmãos na fé, os quais devem ser alvo de nossa generosidade. E nós podemos experimentar essa mordomia e generosidade quando ofertamos em nossas igrejas, quando contribuímos para missões e quando socorremos nossos irmãos na fé em suas necessidades materiais. Mas esse exercício e experiência da generosidade através da coleta entre os crentes não para por aí, vai além. E este é o próximo ponto da lição. E nos diz o seguinte, esse ponto da lição. Generosidade é ir além. As pessoas, quando exercem a generosidade com tristeza ou por obrigação, se amarram no aspecto quantitativo da generosidade e da mordomia.
sendo que tal generosidade não vai além da tristeza e da obrigação, sendo então um tipo de generosidade superficial, incipiente, pois não visa a solução ou minimização das mazelas do próximo, da família biológica, da família emocional ou da família espiritual. É um sentimento de generosidade deformado ou infantil, por sentimentos egocêntricos e não cristocêntricos. Para você experimentar a generosidade cristocêntrica, você deve ir além e atentar para o que Paulo falou sobre os macedônios, que antes doaram a si mesmos, doaram-se a si mesmos a Cristo, e que no capítulo 8, verso 9, diz o seguinte: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ao contribuir, seguimos o exemplo de Jesus, que sendo rico se fez pobre, doando a própria vida, o que tinha de mais precioso por nossa causa. Por isso, a nossa generosidade decorre da generosidade de Deus e de Jesus. Por isso, generosidade verdadeira é ir além de doar ofertas, de fazer a coleta, é viver como Cristo, doando-se antes de doar o que tem. Esse é o aspecto qualitativo da generosidade. É o que traz alegria ao nosso coração quando podemos doar. Seja pouco ou seja muito, mas doar segundo aquilo que propusemos em nosso coração. O mais interessante é que quando atingimos esse estágio da vida espiritual, nós estimulamos outros, porque a nossa alegria de dar contagia os outros. Eles percebem que é possível, que Deus abençoa esse tipo de conduta e, ao fim, gloriamos a Deus com nossas vidas. Veja o que Paulo diz no verso 2 e 3 do capítulo 9, daqui dessa carta de 2 Coríntios. Ele se gloria dos coríntios, ele se orgulha deles porque atingiram tal estágio e se agradaram a Paulo com essa conduta, certamente agradaram a Deus. Veja o texto. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios. Que a Acaia, uma região da Grécia, está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Deus se agrada de quem dá com alegria e posso afirmar que essa alegria é extasiante, abundante. Ela libera serotonina, o hormônio da felicidade. Ela é motivadora, ela é estimuladora e contagia os que estão à nossa volta. Generosidade é ir além de simplesmente contribuir. Mas a generosidade é um dom ou é uma coisa que todos podem alcançar? O próximo ponto da lição trata disso e tem o título: A generosidade é para todos. Em Filipenses 2, 5 a 8, nós encontramos o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nesse texto, somos chamados a ter o mesmo sentimento que Jesus teve. E este sentimento nos indica o exercício da mordomia cristã como generosidade. Jesus, o próprio Deus, se fez mordomo, maiordomos,
administrador da casa de Deus, diminuindo-se, esvaziando-se, humilhando-se e sendo obediente, sacrificando seus próprios interesses em favor de outros, exercendo plenamente a generosidade sem tristeza em fazê-lo, não sendo obrigado a fazê-lo, mas voluntariamente se sujeitando à justiça de seu Pai, para obedecer o decreto de seu Pai, satisfazendo a vontade de seu Pai e não a sua. Senão, impediria para que, se fosse possível, fosse afastado de si aquele cálice. Ele sacrificou sua vida por outros, por mim e por você, sendo fiel mordomo e generoso doador de sua vida, de sua própria vida por nós. Somos chamados por Paulo a ter essa mesma conduta, este mesmo sentimento. Então não é dom, não é uma vocação, mas é uma necessidade. A generosidade é para todos, não é para alguns. E devemos exercê-la na nossa família, entre nossos amigos e colegas e na nossa igreja, para que Deus seja glorificado por nossa generosidade e para que essa alegria esteja presente em nossas vidas. Paulo, em seu discurso aos anciãos da igreja de Éfeso, lá em Atos 20, 35, diz: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus nos deu exemplos de generosidade, com Bartimeu, com a mulher que tinha um fluxo de sangue, com aquele publicano chamado Zaqueu. Muitos outros foram deixados para que pudéssemos ter a certeza de que a generosidade é uma bem-aventurança e que devemos praticá-la a partir de nossa família biológica, depois indo para a nossa família emocional, até chegar à nossa família espiritual, a igreja, a família dos irmãos na fé. Por isso, ser generoso é o mesmo que ser feliz e bem-aventurado. É ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. É gerir, administrar, ser mordomo fiel dos recursos que Deus nos tem destinado. Eu quero aqui pedir licença para trazer um testemunho que experimentei recentemente. Na semana passada, eu estive na chácara do meu sogro e seu cunhado, um cidadão urbano que é seu vizinho de chácara, havia comprado 5 bezerros num leilão beneficente para ajudar nas obras da igreja lá da sua paróquia. Eram bezerros doados por um fazendeiro, um pecuarista de leite, para o leilão e que foram arrematados para ajudar a terminar a obra do templo. Os bezerros eram de linhagem leiteira, com uma genética voltada para a produção de leite e não de corte, ou seja, para a produção de carne, não eram para isso. Mas o cunhado de meu sogro comprou para ajudar a igreja. Os bezerros chegaram magros e peludos, um com uma hérnia umbilical, provavelmente um resultado de um faloflebite, uma infecção no umbigo quando nasceu. Como tenho certa experiência com gado de leite, com genética leiteira, o cunhado de meu sogro, me pediu para dar uma olhada naqueles bezerros. Alguns já tinham sugerido matar logo para não ocupar pasto, não gastar dinheiro com aqueles animais de qualidade inferior. Outros caçoavam dele por ter comprado aqueles gabirus. Outros falavam para não gastar nada e deixar ele seguir o curso natural e se morrer, morreu. O sentimento dele era de derrota, de ter feito um mau negócio, de ter feito papel de bobo no leilão. Mas, no fundo, achava que eu poderia fazer alguma coisa que transformasse os bezerros ruins em bons bezerros. Ao ir lá e ver os animais, realmente não enchiam os olhos. Eram de uma genética leiteira.
Lembre-se da raiz gen. Longe de se prestarem para o corte, para a carne. E ele, decepcionado, me falou que já havia aplicado um vermífugo e queria saber se deveria fazer mais alguma medicação para os animais ganharem carne. Toda a sua atenção estava voltada para tornar aqueles bezerros ruins em bons bezerros e ter alguma alegria com aquela aquisição. Infelizmente, isso não era possível. Como eu estava estudando essa lição e tinha pedido a Deus alguma inspiração e algum sinal para que pudesse nortear meu pensamento sobre a mordomia e generosidade, então me veio à mente uma coisa e falei com ele. Não se preocupe com o que você adquiriu, com os bezerros. Dirija a sua atenção para o que você doou. Os bezerros não eram seu alvo era ajudar nas obras de conservação do templo. Os bezerros são só um plus, um recibo de que você contribuiu. Você administrou os recursos que Deus te deu para ajudar sua igreja. E você fez com generosidade. Não fique triste com os bezerros. Você não foi obrigado a comprá-los. Você doou com alegria. Não deixe ninguém roubar de você a alegria de ter doado generosamente seus recursos, sacrificando seus interesses para ajudar os outros, ajudar sua família espiritual. Os bezerros estão aí apenas para te lembrar e lembrar aos outros de sua generosidade. Fez muito bem ter falado aquilo. Creio que eu e ele saímos com um sentimento de alegria, pois mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Concluindo, meus irmãos, não deixe sua alegria esmorecer, não deixe que o sentimento de avareza o faça dar com tristeza, ou até reter com rancor. Seja generoso, começando com o mais próximo, com sua família, e vá até aos confins da terra com suas contribuições. Seja generoso, não apenas quantitativamente, mas principalmente qualitativamente, doando a si mesmo, como fizeram os macedônios e os coríntios. E saiba que generosidade não é um dom, mas é uma oportunidade que todos nós temos de ser cada vez mais semelhantes a Cristo, doando e contribuindo com todo o nosso ser. Não contribua porque é obrigado, porque tem medo de um castigo, ou porque está cumprindo uma lei ou determinação ou uma ordem de sua igreja, mas contribua conforme propôs o seu coração. Contribua na medida que sentiu necessidade de contribuir e com o que pode contribuir, porque você ama quem vai receber sua contribuição. Contribua com o sentimento de Jesus, sacrificando alguns de seus interesses para ter a alegria de fazer parte dessa maravilhosa oportunidade de experimentar, participar do socorro aos necessitados e do sustento da obra de Deus. Pois lembre-se, Ele se agrada daquele que dá com alegria. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.